Olá, meus queridos abençoados, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Meu querido, estamos aqui mais uma vez para divulgarmos mais um estudo da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Meu querido, antes de começarmos esse estudo, eu quero pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificação, tá bom? Você deixa o seu like aí, comente no final do vídeo, você ouça o vídeo, você visualize, depois você comente, tá bom? O nosso vídeo. E compartilhe com outras pessoas também. Então, depois que você fizer tudo isso, você se inscreva no nosso canal, você clique no sininho de notificação, no todas, tá bom? Depois você deixa o seu like, deixa o seu like aí e também comente no final do vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Então vamos para o vídeo? Vamos. Louvado seja o nome do nosso Criador. Agradeço a todos que têm aos irmãos que se inscreveram no nosso canal, agradeço a todos que têm feito um trabalho maravilhoso, agradeço a todos vocês. Meus queridos, antes de qualquer coisa, eu queria dizer, uma das coisas mais importantes que nós que falamos que somos cristãos, nós precisamos saber. Os crentes, eles ainda não sabem disso, não é? Mas a escatologia consumada é a revelação da palavra de Deus. A escatologia consumada tem trazido a revelação para a honra e glória do nome do nosso Criador. Outra coisa que eu quero falar. Quem é Hugo de Saint-Cyr? Quem é esse homem? Foi esse homem que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Às vezes, essa questão de dividir a Bíblia em capítulos e versículos atrapalha muito, mas muito, a mente dessas pessoas. Por quê? Porque tira o foco da leitura da palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, um capítulo, ele tem conexão com o outro, e às vezes as pessoas pensam que quando termina um capítulo, acabou a história. Quando terminou o versículo, acabou a história. Mas não. Hugo de Saint-Cyr, ele fez isso, ele dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. Mas você tem que aprender uma coisa, que quando acaba um capítulo, acaba um versículo, não acabou a história. A Bíblia original, ela foi escrita como você escreve uma carta para sua namorada, para sua mulher. Você não coloca capítulos e versículos dividindo a carta que você manda para sua mulher. Hoje eu quero falar, meu querido, tá bom? Então, vamos aprender uma coisa sobre a lei, a dispensação da lei. Nós vamos falar sobre a dispensação da lei. A licença poética, deixa eu falar aqui também para você, é muito importante. O que é a licença poética? É um documento que se recorre, preste atenção, a licença poética é um documento que se recorre quando se quer nomes bíblicos para se criar filmes ou novelas. Então, muitas vezes, um nome que você vê lá no ator, na novela ou num filme, principalmente bíblico, o diretor do filme ou da novela, ele tem que recorrer à licença poética, que é um documento que se recorre quando você quer colocar nomes ou quando você quer pesquisar nomes para usar em filmes ou em novelas. Então você recorre à licença poética. Talvez, por isso que numa novela, às vezes, eu não assisto televisão, não gosto, eu não assisto televisão. O meu foco é Bíblia, escrever, ler e escrever. Não gosto de televisão. Televisão para mim nada é igual a nada. Mas
a gente estuda para saber sobre as coisas. Então, a licença poética é o documento que se recorre, o diretor de um filme, de uma novela bíblica, recorre quando ele quer buscar nomes, né, para colocar lá no ator ou na atriz. Então, por isso que às vezes aparece o nome do ator e da atriz, mesmo bíblico, mas que você nunca viu na Bíblia. Então é isso que acontece. Meu querido, uma coisa muito importante que a gente tem que aprender. Isso aqui é muito importante. Você tem que aprender, porque senão a coisa fica difícil. O que eu quero falar nesse vídeo? O que eu quero falar no vídeo de hoje? Eu quero falar sobre a lei. Já ouviu falar sobre a lei, né? A lei, aquela dispensação da lei, aquele tempo. Por que foi dado a lei para os israelitas? Essa lei, ela teve o seu início em Gênesis, Êxodo melhor, em Êxodo. Ela começou desde o Êxodo até a pregação de João Batista. A lei, ela começou desde o Êxodo até a pregação de João Batista. Primeira coisa, vamos observar aqui, Êxodo capítulo 12, e o versículo 37 e 38. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente. E até hoje você só imaginava ou pensava que só quem saiu do Egito foi israelitas, né? Não foi não. Com eles saíram uma grande mistura de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Não foi só os hebreus que saíram do Egito, não. Não foi só os hebreus, não, querido. Deixa eu botar um paninho aqui para meu ventilador tá ligado e para fixar a página da minha Bíblia aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver. O ventilador tá ligado porque tá quente. Então, meu querido, a lei, ela foi dada desde o Êxodo, da partida ali, do momento que eles saem do Egito. Por que foi dada a lei? Você viu aqui o tanto de gente que não era hebreu, que não era israelita, que saíram lá do Egito junto com os hebreus? Então por que foi dado a lei ali? A lei era necessária justamente para separar os homens das crianças, as crianças dos homens. Então, quando você observa Mateus, eu li Êxodo 12, 37 e 38. Agora vamos para Mateus 2 e 23. Vamos ver o que diz aqui Mateus 2 e 23. Vamos lá, meu querido? Isso é um estudo, não é? Um abraço para o irmão Cristiano França. Um abraço para o irmão Geraldo Moraes. O irmão André Pimentel. Um abraço para o irmão Elcio de Jesus. Um abraço para o nosso irmão Júlio Chaves. Um abraço para o nosso irmão Elivelto. Um abraço para todos os ensinadores da graça. Um abraço para todos, porque, irmão, mesmo muita gente não querendo e não aceitando, já tem pessoa do sistema religioso, teólogos, líderes, seminaristas se rendendo à escatologia consumada, à escatologia plena. E isso é bonito. Pessoas que estão tendo a humildade de reconhecer que a escatologia consumada, ela não engana ninguém. Nós não somos hereges. Nós só lemos o que está escrito e fazemos a interpretação de acordo com a graça de Deus. Mateus 2 e 23. Olha o que diz aqui. Foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. A lei, ela começa no Êxodo e vai até João. O nome dela era a lei. Mas por que a lei, meu querido? Ela precisava
ser colocada ali no meio do povo de Israel. Mateus 24, Êxodo 24 e o versículo 12 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que prescrevi para os ensinares. Deus precisava colocar a lei ali em tábua de pedras para que o povo pudesse saber qual era a vontade de Deus e as diretrizes de Deus, porque o povo saía ali tudo misturado. O povo não era só hebreu, saía egípcio também. Aproveitaram a carona, porque estavam os hebreus escravizados, então os egípcios também, aqueles que se sentiam acuados, aqueles que se sentiam escravizados, mesmo sendo egípcio. A nossa nação brasileira, ela não é escorraçada de tanto imposto? Se a gente tivesse oportunidade, muita gente não sairia daqui para ir para outro país. Não sai porque não tem condições. É a mesma coisa que acontecia no Egito. Já que o povo de Deus foi dado a liberdade, muitos egípcios também aproveitaram a oportunidade. Então essa lei, meu querido, ela durou 1718 anos. Então, você observa aqui em Êxodo, capítulo 12, Êxodo capítulo 12, observe isso aqui, o Êxodo 12, 38, ela fala assim: subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelha, gados e muitíssimos animais. Então essa lei, ela durou 1718 anos, pelo menos. Então quando você observa Lucas 16 e 16, olha o que fala aqui: e muitos ensinadores do sistema, eles não gostam disso. Não gostam que a gente cita isso aqui. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas, elas duraram até João. Desde então o quê? A partir desse momento em que a lei estava terminando, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então a lei, ela teve uma duração de 1718 anos, desde lá do Êxodo até os profetas. Tá vendo aqui? A lei e os profetas durou até João. Desde aquele momento em diante para cá, o reino de Deus é tomado à força. Como assim tomado à força? Muita gente não entende isso aqui, tomada à força, e todo homem emprega força para entrar nele. Porque hoje, pelo menos o que a Bíblia ensina, muitos profetas aí, profetas entre aspas, que estão falando coisas que até desagradam ao nosso Criador, porque a lei e os profetas durou até João. Daquele momento em diante, não deveria haver mais profeta. Desde aquele momento em diante, era para nós nos guiarmos de acordo com a palavra. É o Evangelho. Nós tínhamos que ser guiados pelo Evangelho e não por essas aberrações que existem por aí. Então, meu querido, quando você vai ver aqui, 1718 anos, o início, quando Deus estabeleceu a lei ali para o povo de Israel, através da lei, qual era a orientação que Deus passou para o povo de Israel de acordo com essa lei? Qual era o propósito dessa lei? Qual era, então, o objetivo do povo de Israel ter essa lei com eles? Qual era? Então, se o povo obedecesse à lei que Deus outorgou, o povo iria ver o quê? A aparição de Deus. Se a lei fosse obedecida, Deus prometia ali aparições pessoais, mas pessoais, não é pessoa física, mas Deus prometeu andar com eles. Deus prometeu, melhor, andar com eles. Deus prometeu, vamos dizer assim, estar pronto a atender eles, a dar provisões a eles. Deus prometeu provisão, prometeu cura, prometeu riqueza também, mas eles tinham que obedecer. O propósito, a orientação era essa.
Vamos observar Êxodo capítulo 13, o versículo 21. Olha Êxodo 13 e 21. Olha o que diz aqui. Êxodo 13 e o versículo 21. Fala o que aqui? O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem. Claro que Deus não ia aparecer pessoalmente, mas aqui a presença dele estava na simbologia de uma nuvem e estava também numa simbologia, a presença de Deus ali era uma presença física sim, mas não pessoal. A aparência de Deus ninguém nunca viu, mas ele ia em forma de nuvem ou em forma de uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Como eu tenho a presença de Deus dentro na minha vida. O reino de Deus está dentro de mim. Mas de que forma? Ela é simbólica? Ela é literal ou ela é figurada? A presença de Deus na minha vida, aonde que ela se encontra? Nos frutos do Espírito, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Como Jesus falou, Lucas 17, versículo 20 e 21. O reino de Deus, ele não vem com aparência física, ele é simbólico. Qual é a simbologia? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, qual é o reino de Deus? Por isso que nós falamos que nós já vivemos o reino. Viver o reino é você praticar os atos de justiça, os atos de bondade, os atos de amor dentro de nós. Você entendeu, meu querido? Então, Deus, se o povo de Israel guardasse os mandamentos, Deus iria aparecer, Deus iria dar provisão, Deus iria aparecer pessoalmente, mesmo que fosse simbólico, mesmo que fosse prefigura. Então, mas Deus prometeu, e também riqueza. Olha, Êxodo 23 e o versículo 20. Olha, eu envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que prepararei. Isso aqui são promessas que Deus está fazendo ao povo de Israel, devido o povo de Israel aceitar e guardar a lei. Esse era o propósito. O nome daquela dispensação era vivendo o momento da lei. A duração era 1718 anos, foi 1718, começando em Êxodo, lá no Êxodo, e terminando na lei e os profetas. Então, o início propício foi para dar orientação. Qual era a orientação? Era as aparições pessoais de Deus, provisão, prometeu cura no meio do povo e também prometeu riqueza. Agora, meu querido, se você observar, Deus promete os benefícios e cumpre também. Agora, qual era a prova que os judeus tinham que fazer? Obedecer a 2.713 mandamentos. Muita gente menciona 613, mas os mandamentos, geral, ele era assim, ó, costurado em fio de ouro, assim, ó. Aqui em volta desse, como que eu uso a palavra? Esqueci a palavra, mas ele era assim, ó. Era um labirinto. Lembrei a palavra, labirinto. Ele começava de dentro, vinha para fora, saindo para fora e vinha rodando e enlarguecendo o labirinto. Então, na ponta do labirinto aqui, pelo lado de fora, até chegar pelo lado de dentro, existia 2.713 mandamentos. 613 eram as ordenanças. Então, lá no centro desse labirinto, estava ali os 10 mandamentos. Mas ele começava lá de fora e vinha encurtando, vinha diminuindo aquele labirinto. Então, meu querido, a prova que os judeus tinham, os hebreus, era obedecer. Porque se não obedecesse, viria juízos e as ordenanças de Deus.
Então, quando você chega aqui em Êxodo, capítulo 20, o verso 1 ao 17, eu não vou ler todo. Aqui está todos os 10 mandamentos, até o versículo 17, aonde termina esses 10 mandamentos. Mas isso aqui é os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. Agora, quando você chega em Êxodo 31, versículo 18, observe isso aqui. 31 e 18. Olha o que está escrito. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O propósito de Deus era que o povo pudesse guardar esses mandamentos, não é? 2.713 mandamentos, porque senão viria juízos, né? Se obedecesse às ordenanças de Deus. O propósito de Deus, meus queridos, a lei, ela deveria governar o povo de Deus até a chegada do Messias. Então, o propósito de Deus também, quando deu a lei, quando deu as ordenanças, quando deu os testamentos, os 10, é lei, ordenanças e mandamento. Então, 2.713, incluindo tudo, o que acontece? O propósito de Deus era que aquela lei pudesse governar o povo de Deus até a chegada do Messias. Vamos olhar Lucas 16, onde fala, a lei e os profetas durou até João. Então, a lei, e por que a igreja evangélica, eles continuam ainda se autoproclamando como profetas de Deus? Você sabia que os profetas do sistema religioso, eles acham que eles estão acima da palavra? Eles acham que estão acima de Deus? Eles acham que estão acima da própria ordem de Deus? Porque a lei e os profetas durou até João. Não deveria haver profetas humanos mais. Então, quando a gente olha Lucas 16, a lei e os profetas durou até João. Agora, quando a gente chega também, meu querido, aqui, ó, vamos observar. Então, essa lei, ela deveria ser obedecida pelos hebreus para que eles pudessem estar sobre a proteção de Deus. Quando a gente observa, então, que essa lei, ela devia governar o povo de Deus lá do Êxodo até a chegada do Messias, observe isso aqui. Então, vamos Gálatas 3, 7 ao 29. Eu não vou ler todos os versículos. Gálatas 7, Gálatas 3, melhor. Gálatas 3, 7 ao 29. Mas eu não vou ler todo, tá bom, meu querido? Eu vou ler alguns versículos. Gálatas 3, 7 ao 29. Olha o que diz aqui. Assim como Abraão creu em Deus, ele foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive da fé. Ora, a lei, ela não é da fé, mas o que fizer essas coisas vai ter que viver por ela. Agora veja bem o versículo 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, 15. Falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muito, mas com um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então você observa que o versículo 19, eu vou ler o verso 19, fala assim: logo, qual é a razão de ser da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões. Isso era pecado, transgressão de lei. Por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então, meu querido, deixa eu falar com você. A lei, ela foi dada para governar o povo de Deus até a chegada do Messias. Versículo 19 de Gálatas 3. Logo, qual é a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Quer dizer, foi dada por causa das transgressões. Desde lá do Êxodo. Até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos, pela mão de um mediador. Você observa que a lei, ela foi dada para que o povo pudesse ser governado desde o Êxodo até a chegada do Messias. Agora, essa lei, ela tinha um método. Qual era o método? Qual os métodos que Deus usou? A lei. Deus colocou a lei. Mas qual eram os métodos? Tinha ali lei, juízes, profetas e reis. Romanos 3, 19 ao 20. O método que regia a lei, através era o quê? Líderes, o povo tinha então juízes, tinha profetas e tinha reis. Romanos, capítulo 3, 19 ao 20. Vamos ver aqui. 3, 19 e 20, Romanos. Fala assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, você, por exemplo, a lei, ela era ruim? Não. Paulo diz que era ela ruim? Não. Porque Paulo falou que ele não conheceria o pecado se não fosse através da lei. A lei era justa e boa desde que alguém pudesse viver 100% de acordo com ela. Do contrário, não era boa. Então, é a mesma coisa. Nós conhecemos o que é bom e é ruim porque a palavra de Deus nos diz. Você só sabe como ser um bom cidadão ou um mau cidadão na Constituição brasileira porque existe Constituição, porque existe o Código Penal brasileiro. Então, é pelo Código Penal que você sabe. Então, todas as leis, por exemplo, aqui no meu estado, é Detran. Eu sou motorista. Eu só sei o que é, como que eu posso transgredir a lei, como que eu posso pecar contra a lei do Detran, porque existe um código. Se não houvesse um código de lei, eu não saberia o que é imprudência ou não. Então o povo de Israel, pela lei, eles souberam o que Deus se agradava e o que entristecia Deus. O que era obediência e o que era desobediência. Por exemplo, na minha casa eu tenho regras. Aqui na minha casa, o meu filho mais velho trabalha com oficina de carro, ele é dono da oficina. Aqui na minha casa, por exemplo, no meu quintal, existe uma regra. Por exemplo, eu não gosto que ninguém entre aqui fumando ou entre aqui bebendo. Mas para que essa ordem seja válida, eu tenho que colocar uma plaquinha de identificação, porque como que o cara vai entrar aqui fumando se ele não sabia que aqui tem essa regra? Como que ele vai entrar aqui bebendo se ele não sabe que tem essa regra? Então, para ele obedecer essa regra aqui na minha casa, ele tem que saber que existe essa regra. Então,
a lei era boa desde que fosse feito legitimamente. Toda empresa tem regra, mas o trabalhador, ele só vai conhecer a regra quando ele vê o estatuto da empresa. Então, o estatuto de Deus para o povo de Israel era a lei. O estatuto de Deus para o povo da graça, o que é? É a palavra de Deus. Mas a igreja evangélica, o estatuto deles, eles vivem debaixo do estatuto dos homens. O estatuto deles não é a Bíblia, não é a palavra, não é a graça, o evangelho da graça. O estatuto deles é o que o pastor fala. O estatuto deles é o que o profeta deles falam. Então, para nós que somos da graça, a gente não aceita isso. O nosso estatuto, a nossa regra de fé é a palavra. Se a Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João, nós respeitamos isso. Agora, nesses cultos de blá blá blá, reteté, pula-pula, os profetas fazem gato e sapato e o povo acredita. Então, é eles que estão pulando por cima da palavra ou somos nós? Que somos chamados de herege? É claro que quem é herege é quem não está obedecendo a palavra de Deus. Então, olha Atos 13, 16 ao 21. Atos 13, 16 ao 21. Olha o que fala aqui. Atos 13, 16 ao 21. Olha o que fala aqui. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens de Israel, e os que temeis a Deus, ouve, o Deus deste povo, o Deus deste povo de Israel, escolheu nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança. Deus tinha prometido riqueza também, desde que eles obedecessem à lei. Observe isso aqui. E deu-lhes por herança a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então, juízes, profetas e reis eram os homens que Deus usou como métodos para manter o código da lei. Então, esses homens eram os homens que tinham poder de imperar sobre a lei. Lembra que a Bíblia fala que Deus destruiu tanto a lei como os seus impérios, como os seus imperadores, as suas potestades, os seus principados. Era isso aqui, ó. Eram os profetas, eram os reis, eram os juízes da velha aliança. Então, esses homens que tinham pompa, eles que detinham um poder sobre a lei. Entendeu, meus queridos? Então, qual foi a derrota, a maior derrota do povo? Guardar a lei pelos líderes e pelo povo. Vamos para Neemias. Neemias é um dos livros difíceis de se achar. Neemias, deixa eu me situar aqui, meu querido. Vamos olhar em Neemias. Neemias. Cadê Neemias? Onde está Neemias? Deixa eu achar Neemias aqui. Neemias. Vamos olhar Neemias. O capítulo Neemias, capítulo 9, e o versículo é o 34. A maior derrota no período da lei foi guardar a lei pelos líderes e pelo povo. Neemias, capítulo 9, versículo 34. Vamos ver o que diz aqui? 9:34. Olha aqui. Os nossos reis, os nossos príncipes, lembra de principado
e potestade, lá de Colossenses 2, a partir do versículo 13. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos. Olha só, lei e mandamentos, e aos teus testemunhos. Por isso, meu querido, era 2.713 ao todo, incluindo tudo isso aqui, ó, mandamento, testemunhos, incluindo tudo isso aqui. Não guardaram a tua lei, não guardaram os teus mandamentos e não guardaram os teus testemunhos, que tu testificaste contra eles. Então, incluindo tudo, era 2.713 mandamentos, incluindo tudo. Então, essa foi a derrota que eles tiveram. Quando essa derrota veio, aí nós observamos Malaquias, que os líderes religiosos também não gostam disso aqui. Quando você observa Malaquias, claro que eles só gostam de Malaquias 3:10, o sistema só gosta de Malaquias 3:10. Por quê? Porque transformaram alimento em dinheiro. Isso aí, meu filho, não mexe nisso aí não, porque senão eles até te desconjuram, eles até blasfemam contra você, te chamam de falsos profetas, te chamam de herege. Mexer nisso aqui, mas eu vou mexer, pela graça de Deus. Olha aqui em Malaquias, capítulo 2, 7 ao 9. Uma das derrotas deles foi eles guardar a lei pelos líderes e pelo povo. 2 de Malaquias, 7 ao 9. Olha isso aqui. Pois a advertência contra os sacerdotes, que eram os principados, potestades, imperadores da lei, os guardadores da lei. Guardador que eu falo não é só que guardavam debaixo dos preceitos, é os que tinham pompa, guardava ela embaixo do braço. Lembra quando a frase que o juiz, ele carrega o regulamento debaixo do braço? É aquele que pendura, é aquele que apita o jogo debaixo de todas as regras. Aí usa-se essa expressão, né? O juiz apita o jogo com a regra embaixo do braço. É a mesma coisa. Os caras aqui, eles eram os guardadores da lei, não era só na questão de obediência. Eles tinham que guardar mesmo, eram os protetores, eram os principados, eram as potestades. Olha aqui, o que diz Malaquias 2, 7 ou 9. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, da boca dos sacerdotes. Você entendeu? Isso aqui acabou. Os sacerdotes do século XXI, os pastores, eles não têm palavra nem para eles. Eles pregam mentira até para eles mesmos, que dirá para os seus ouvintes. Na lei era assim. Os lábios dos profetas devem guardar o conhecimento. Era o conhecimento sobre a lei. Assim como o STF são os guardadeiros, os guardiões das leis brasileiras. Os sacerdotes daquela época, os reis, os juízes, eram os guardadores também dessa lei. Então, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora presta atenção no 8 e 9. Mas vós, está se referindo aos sacerdotes da época, Deus se referindo, porque vós aqui, meu querido, é a segunda pessoa do plural. A primeira pessoa aqui seria o próprio Deus, porque ele é que está falando. O emissor aqui é Deus. Ele está falando, mas vocês desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, quer dizer, eles não estavam guardando mais as leis e estavam mentindo também para as outras pessoas. Então vocês fizeram tropeçar muitos na lei.
Vocês corromperam a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardaram os meus caminhos, mas vocês fizeram acepções de pessoas na lei. Acepções de pessoas na lei, o quê? Lembra que no Egito 12, a Bíblia fala lá que muitos egípcios aproveitaram a oportunidade e saíram junto com os hebreus? Então, é por isso que a Bíblia já vem dizendo desde o Êxodo que a nação de Israel estava misturada já. Já existia desde o Êxodo gentios e judeus. Já existia israelitas e não israelitas. Então, esta acepção de pessoas foi feita desde lá. Então, o que o sistema religioso faz hoje? Eles não estão fazendo a mesma coisa? Claro que sim. João 7,19. João 7,19 fala assim: não vos deu Moisés a lei, contudo, nenhum de vós a pratica, porque vocês procuram me matar. Jesus está falando aqui sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Ele está repreendendo o povo aqui, que Jesus está falando, Moisés não deu a lei para vocês, mas contudo, nenhum de vocês pratica mais a lei. Na época de Jesus, ninguém já estava praticando 100% a lei. Jesus falou, porque vocês procuram me matar. Por que vocês procuram me matar? Então, meu querido, mas se aqueles homens, partindo do pressuposto, os próprios guardadores da lei, que eram os sacerdotes, sumo sacerdote, os reis, alguns profetas, se eles não estavam obedecendo mais, então o que iria acontecer era o quê? Era o juízo. Tiago 2,10, vamos olhar aqui Tiago 2,10, fala assim, Tiago 2,10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele torna-se culpado de todos. E quantas pessoas, quantos crentes que estão dizendo que vivem pela graça, mas na verdade nem pela lei eles vivem. Se fosse pela graça, eles não podiam dar mais ouvido a profetas humanos. Não podia. Se fosse pela graça, não podia ter dízimo dentro do seu sistema. Se fosse pela graça, não podia haver mais batismo em água, que é a ablução. Batismo em água, lavagem pela água. Se fosse pela graça, não podia ter ceia, chamada de Santa Ceia, porque Santa Ceia foi realizada a última, com Cristo e os discípulos. E ali a última era a Páscoa judaica. Cadê cordeiro? Morto, junto com a ceia. Cadê ervas amargas? Cadê o pão sem fermento? Não existe isso dentro da igreja evangélica, a religião evangélica. Então, o que Deus iria trazer então, com aquela derrota, que eles não estavam mais obedecendo? Era vir juízo sobre Israel. Tinha que acontecer o juízo sobre Israel. Não tinha jeito. O juízo era para vir sobre Israel. Vamos a Mateus capítulo 21, 33 ao 35. Vamos observar aqui o que fala isso aqui. Mateus 21, 33 ao 45. Não vou ler tudo não, claro. Aqui fala a parábola dos lavradores maus. Quando Jesus fala assim, ouve esta parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Ele a circundou com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo dos frutos, enviou seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando o servo, olha, isso aqui é os guardadores da lei, isso aqui é a religião de hoje. Os lavradores, agarrando o servo, feriram a um, mataram o outro e apedrejaram a outro. Então enviou outro servo em maior número,
do que os primeiros, e eles fizeram a mesma coisa. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, o cara que era o dono da propriedade, por último, ele enviou seu filho. Era Deus. O proprietário é Deus. O filho é Jesus. E o que fizeram com o filho? Agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, aí veio o juízo. Aí veio o juízo. Que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe, destruirá de maneira horrível a esses infames. Olha, quem eram os infames? Era a nação de Israel. Quem eram os infames? Eram os hebreus, que não aceitaram, que não acreditaram no Filho do Homem. E arrendará a vinha a outros lavradores. Quem eram os outros lavradores? Aos gentios, que no devido tempo lhes envia os seus frutos. Disse Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado. Vos será tirado, tirado dos hebreus, tirado dos israelitas, tirado dos judeus. E vai fazer o quê? Será tirado e vai ser entregue a um povo que produza os seus frutos, gentios. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará. O sistema religioso está caindo sobre essa pedra, agora no século XXI. Essa pedra é Cristo. E o que está acontecendo? Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Deus está usando os ensinadores da graça para reduzir o sistema religioso ao pó, meu querido. Só não aprende quem não quer. Então esse juízo veio sobre Israel. Mateus 23, a partir do versículo 33 também. Vamos ler a partir do versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Agora a vossa casa vai ficar deserta, porque o juízo estava próximo, estava prestes a acontecer. Estude a história, meu querido, de Flávio Josefo. Você queria que isso estivesse na Bíblia? Está, mas está em Apocalipse. E Apocalipse é um livro com linguagem figurada. Apocalipse é um livro que foi escrito com linguagem, meu querido, simbólica, não é literal. Tudo que está ali aconteceu no juízo, aconteceu no ano 70 DC. Você não aceita porque você quer continuar escravizando o povo, vocês que são do sistema. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora vocês não vão me ver mais, até que diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Está aqui em português, mas no hebraico é Baruch Rabá Vissem Adonai. Isto é, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então quando os judeus, os hebreus fizeram isso, que ele na semana da Páscoa, Jesus entrou montado no burrinho e os hebreus, os judeus fizeram aquela festa toda e os judeus clamaram Baruch Rabá Vissem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas em Mateus 16, 28, Jesus falou com os discípulos isso aqui, ó. Só não aprende quem não quer, só não entende quem não quer ou se faz de não entendido. Em verdade vos, outra vez a segunda pessoa do plural, porque quem está emitindo isso aqui é Jesus, e a plateia é os discípulos. No versículo 24 fala que a plateia é os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não vão provar a morte, quer dizer, não vão morrer mesmo, fisicamente, até que vejam. Até na língua portuguesa é limite, meu querido. Isso aqui é um verbo. Esse verbo, ele fala sobre limite. Até no português é limite. Jesus está falando, alguns de vocês aqui, que estão aqui comigo, alguns, não é todos, não vão morrer sem antes ver. Até é sem antes ver o quê? O Filho do Homem no seu reino. O que era o reino de Deus? Não era a manifestação no juízo? Então, meu querido,
Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. Só não acredita quem não quer. Mas qual foi a promessa para a redenção? Aquelas mandamentos, aquelas ordenanças testamentos, chamava-se lei. A duração foi 1718 anos. O início foi para dar orientação. Deus prometeu aparição pessoal, provisão, prometeu cura, riqueza. Qual era a prova? Que os judeus tinham, os hebreus, obedecer a 2000, a gente só menciona 613, mas na verdade é porque é o habitual, mas era 2713 mandamentos, juízo e ordenança de Deus. Qual era o propósito de Deus? A lei deveria governar o povo de Deus até a chegada do Messias. Qual era o método? Deus usou juízes, usou profeta e usou reis. Qual foi a maior derrota? Foi guardar a lei através dos líderes e do povo, os líderes religiosos do povo. Então, qual foi o juízo? Trazer o juízo sobre Israel devido eles não obedecerem essas tais leis. Qual foi a providência divina, então, para a redenção? Devido os judeus não conseguir guardar a redenção, qual era a provisão para a redenção? Porque Deus não faz nada incompleto. Deus tinha um plano. Qual era, então, a providência para a redenção? A cruz de Cristo. Vocês estão entendendo? Efésios 2, 11 ao 22. Vamos ver o que diz aqui. Efésios, Gálatas e Efésios. Efésios 2, 11 ao 22. 2, 11 ao 22. Não sei se dá tempo de ler tudo. Dá não. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eras gentios. Pense bem. Claro que ele está falando aos crentes de Éfeso. Éfeso é uma das 7 igrejas da Ásia que está no Oriente Médio. Hoje é a Turquia, né? A Turquia tem uma parte, né, que é oriental e uma parte que é europeia. É dividida pelo aquele rio, né, pelo aquele mar, né, bonito lá, não é? Então, mas isso aqui tudo está na Turquia, tá bom, meu querido? A Turquia oriental, não a Turquia europeia, tá bom? Então, vós outrora eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisos, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Por quê? Porque era gentio, estavam separados. E estranho às alianças da promessa, quer dizer, não tinha nenhuma obrigação sobre as alianças do povo de Israel. Os gentios não tinham obrigação. Mas eu vou adiantar aqui, eu vou ler o verso 21 e 22. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus do Espírito. Então, a providência foi a cruz de Cristo. Colossenses 1, 12 ao 22. Em Colossenses 2, 14 ao 17, que eu vou ler com certeza. Colossenses 2, 14 ao 17 fala assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, das suas ordenanças, está se referindo à lei. Está voltando a passado, se referindo à lei, sobre as suas ordenanças, sobre os seus mandamentos, os seus ordenanças, testamentos, né? E toda aquela parafernália, né? Então, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. E aqui isso é a palavra diabo. Diabo é aquilo que é opositor. Então tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então a promessa para a redenção, devido àquela desobediência na lei, que era difícil um hebreu, um judeu andar realmente naquela lei, então foi feita uma promessa. A redenção era a cruz de Cristo. 1 Pedro também 1, 18 ao 23, você pode olhar comigo aqui, 1 Pedro 1, 18 ao 23, olha o que diz aqui, 1, 18 ao 23. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Verso 22, 23. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal. Você está vendo aqui no que se transformou a lei? Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração, tendo sido regenerados
não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor de erva, seca e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Esta é a palavra que foi pregada para vocês. Mas a religião, o sistema religioso, prefere ficar ouvindo ainda aos profetas humanos. Então, meu querido, o grande problema da religião é não saber fazer a diferença entre as duas manifestações que existem na Bíblia. A manifestação do Jesus de Nazaré, que é antes da cruz, e o Jesus ressuscitado depois da cruz. Eles preferem obedecer, tanto faz, ou eles fazem uma confusão com o Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. E a religião, o sistema religioso, ainda consegue ficar servindo a Jesus de Nazaré. Eles não entendem o que foi a manifestação do Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. Então eles vivem uma visão verotestamentária. O que é uma visão verotestamentária? Ficar baseado ainda no Velho Testamento, no Jesus de Nazaré que foi antes da cruz. Isto é a visão a visão neotestamentária é o Novo Testamento. Agora a visão verotestamentária é a visão na Velha Aliança. Então, meu querido, essa ressurreição foi que revelou a graça de Deus para Paulo. Então, o apóstolo Paulo e o mundo inteiro vieram entender a revelação da graça de Deus. Por quê? Porque entenderam que Jesus de Nazaré é antes da cruz. E o Jesus ressuscitado e glorificado é depois da cruz. Essa é a grande diferença. Meu querido, eu gostaria que você ficasse na paz, meditando. Meus vídeos, eles estão ficando um pouco compridos, mas eu ainda não aprendi a técnica de ser sucinto e ao mesmo tempo esclarecido. Eu só consigo esclarecer alguma coisa quando eu tenho tempo para isso. Mas quem gosta da graça de Deus vai entender que esses vídeos não são vídeos de autoajuda, são vídeos da revelação da graça. Meu querido, muito obrigado. E é isso que eu queria falar com você. Desde o início da lei até a cruz de Cristo está todo um processo. Mas a redenção final foi a cruz de Cristo. E nós entendemos que a visão verotestamentária é para o sistema. Agora a visão da graça neotestamentária é para nós da graça, que entendemos que nós não obedecemos ao Jesus de Nazaré. Nós obedecemos através da graça ao Cristo, aquele ressurreto, o Jesus ressuscitado, o Filho de Deus, e não mais aquele servo humilde que foi lá de Isaías 53. Aquele não, aquele era um menino que veio para sofrer, mas o Cristo ressuscitado é o Cristo da graça de Deus. Muito obrigado, meu querido. Fique na paz, fique na graça, e espero que tenha feito um bom esclarecimento aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom, meu querido? Muito obrigado e um abraço a todos os ensinadores da graça. Amém. Amém. Fica na paz.